Muito bem, então boa tarde para todas. Agora estamos iniciando então esse nosso encontro, agora em estado de presença. Sabemos que tudo que é conversado, que é falado, palavras que são pronunciadas nesse nosso encontro semanal, que são baseadas nas leituras que são feitas da porção semanal da Torá, trazem para nós uma consciência energética de forças que estão sendo emanadas no nosso universo durante esse ciclo da nossa semana. Nós temos diversos ciclos acontecendo ao mesmo tempo na nossa vida. Então, dentro desse ciclo semanal, nós temos aqui uma condição em que, ao saber como essas energias se apresentam, nós temos então a condição de poder exercer de forma integral o nosso livre-arbítrio, sabendo como eu devo me comportar durante aquela semana, durante aquele período. Deixar de ser levado pelas ondas e assumir, então, a direção. Bom, essa nossa vela que sempre nos acompanha no início dos nossos encontros, eu vou deixar, então, ela aqui, ela representa a presença da luz, a presença dos mestres, que sempre estão do nosso lado, mesmo que os nossos 5 sentidos não possam, de forma física, enxergar, mas dentro do nosso coração a gente sente a presença deles, então eu vou deixar essa vela aqui do nosso lado. Vamos, então, entrar no nosso assunto. A porção, então, semanal tem um nome, e esse nome já traz para nós um indicativo, como se fosse a essência daquela mensagem que chega para nós naquela semana. Essa semana, o nome dessa paraxá é Shlach Lecha, que significa envie a você mesmo. Eu falei para vocês na apresentação que essa talvez seria uma das paraxot mais famosas de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento, porque ela é aquela famosa paraxá em que o Criador chega a Moisés e diz a ele, envia então uma delegação para a Terra Prometida, e Moisés, sendo então um líder, nada mais natural do que a gente pensar que, já que ele estava com aquela quantidade de pessoas sendo lideradas por ele, eles já estão às portas da Terra Prometida. Na realidade, eles estariam talvez a 3 dias de caminhada para a entrada da terra de Canaã. E Deus, então, fala para ele, vamos, então, só ler a primeira frase. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, envia para ti homens e espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel. Um homem por cada tribo de seus pais enviarás, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, primeiro, por que envia para ti? E o fato é que essa paraxá, além dela ser talvez a mais famosa, por que, então, que eu estou repetindo o assunto dela ser a mais famosa? Porque ela também poderia ser considerada, quem sabe, a mais negativa. E por que a mais negativa? Porque nós estamos aqui já relendo. Este é o momento em que Deus, o Criador, diz aos filhos de Israel que aquela geração não poderá entrar na Terra Prometida. Nós vamos aqui falar o porquê que eles não vão poder entrar na Terra Prometida. Inclusive, Moisés também não vai poder entrar na Terra Prometida.
Mas como nós sabemos que a gente não leva as histórias de forma literal, vamos aprofundar para entender quais são as chaves dessa história. Primeiro, não existe nada negativo. Para quem estuda a Cabala, sabe que nós estamos aqui no mundo da dualidade, quando a gente fala de positivo e negativo, nós estamos falando de dois lados. Dois lados em que um positivo tem misericórdia, o outro lado negativo tem julgamento. Então, talvez quando falamos que essa história é muito negativa, não estamos dizendo que ela é certa ou que ela é errada, mas dentro desse prisma do conceito da Cabala, nós estamos falando, dentro dessa história, aqui eu tenho mais julgamento ou menos julgamento sendo manifestado. Se Moisés, então, é esse líder que está há 3 dias, eles estão agora no deserto do Neguev, que é realmente muito próximo de Canaã. Vamos só entender em que ponto histórico nós estamos. Este seria, digamos, o 2º ano da saída do Egito. Então, Moisés liderou o povo saiu do Egito, abriu o Mar Vermelho, saiu da escravidão, chegaram aos pés do Monte Sinai, aconteceu a revelação do Monte Sinai, aconteceu o pecado do bezerro de ouro, Moisés subiu novamente 40 dias para o Monte Sinai, Moisés desceu, eles continuaram ali no deserto, aconteceu novamente já Pêssar, o templo sagrado mishkan foi inaugurado, aconteceu novamente Shavuot, como se eles estivessem no 2º ano. A maná caiu, a água vinha do poço de Miriam, tudo estava acontecendo e eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Quer dizer, então, que se eles estavam já havia passado o Shavuot, Moisés manda esses 12 emissários ou espiões, como normalmente ficaram famosos, para fazerem um tour nesta terra durante 40 dias, para que eles olhassem tudo que existia lá e trouxessem as informações para ele saber como ele iria entrar na Terra Prometida. Agora, vamos entender algumas questões aqui básicas. Primeiro, se a Terra Prometida é a Terra Prometida, que diferença faz? Porque, veja bem, hoje a gente pode ter muitas opções. Nós podemos decidir que eu quero informações sobre algum outro país ou alguma outra região, saber se lá é bom ou não e decido que eu vou para lá ou não vou. Mas quem é que estava sendo aquele que estava colocando os princípios para este povo? Esse povo, em Shavuot, na revelação no Monte Sinai, quando os 10 pronunciamentos foram ditos, todo o povo, não só um eleito, mas todo o povo, viu a face do Criador. E o Criador disse a eles, o Criador está o tempo todo dizendo a eles que ele vai entregar a herança da terra prometida, aquela terra aonde os patriarcas e matriarcas viveram. Então, eles estão há 3 dias de entrar numa terra que foi habitada pelos patriarcas e matriarcas, Abrão, Isaac, Jacó, suas esposas, e desde então haviam já anos que nenhum daqueles representantes desses filhos de Israel entravam na Terra Prometida. Mas Deus, a primeira coisa para a gente ficar alerta, quem aqui poderia dizer que aquilo que Deus fala é uma possibilidade de sim ou de não? Que diferença faria ter enviado esses espiões?
para Moisés, que já tinha essa comunicação divina. Talvez para nós, a gente tenha a falsa ilusão de imaginar, olha, será que eu vou para a Terra Prometida? Ou será que eu vou voltar para o Egito? O que eu vou fazer? A gente acha que a gente tem essa ilusão, mas o nosso caminho já está feito. E se todos nós somos representantes, instrumentos, parte desse projeto divino que começou na luz e sabemos que ele vai acabar na luz, o que nós podemos escolher é o processo. Que vai dar certo, porque o nosso Criador é perfeito, já sabemos que vai dar certo. Vai demorar mais tempo ou menos tempo, depende de cada um. Então, dizer que quer entrar na Terra Prometida ou não quer entrar na Terra Prometida já seria uma questão de uma situação um pouco ilusória. Bom, então isso já é uma situação para vocês estarem em alerta. A segunda situação, 12 representantes. Esses 12 representantes que estariam indo conhecer essa terra, fazer esse levantamento, não eram qualquer representantes. Eram os 12 líderes, os 12 cabeças de tribo. Eram aqueles que seriam, se a gente fosse contextualizar para uma situação atual, é como se nós estivéssemos trazendo aqui os 12 principais presidentes dos países mais desenvolvidos para fazerem um levantamento. Então, não é que eles pediram para os assistentes, não. São os 12. Quem são os 12 líderes? São aqueles que são os mais preparados. São realmente, assim, a reunião do board da empresa. São aqueles que Moisés sentava e conversava de igual para igual, sempre, porque eles representavam cada uma das tribos. E o que acontece? Eles passam 40 dias, estes 12 representantes, eles passam 40 dias fazendo, então, esse circuito na terra de Canaã. E voltam, depois de 40 dias. A terra de Canaã, também trazendo para a parte histórica, quando o Egito caiu, o Egito era quem dominava toda essa área, inclusive a terra de Canaã. Existem artefatos, existem escavações arqueológicas em que a gente vê ali o selo do faraó para pagamento de impostos, etc. Então, existia uma dominação egípcia ali. Quando o Egito caiu, essa terra de Canaã, ela ficou como, não que ela tivesse ficado como terra sem ninguém, mas o Egito caiu faz não chegou ainda a 2 anos. Então era uma terra que estava sendo assim meio que aberta para ser dominada. Não existia ali uma estrutura organizada. E quem era o povo hebreu? O povo hebreu era um exército organizado. O povo hebreu tinha toda uma estrutura, uma base. Ele não era um povo desorganizado. E, inclusive, o povo hebreu era um povo que não estava sendo, naquele período, somente admirado, ele era um povo temido, porque, afinal de contas, ele conseguiu derrubar o faraó, que era aquele líder mais temido. Era um povo que era um povo escravo e que saiu da escravidão e se tornou parceiro do Criador, sócio do Criador. Ele tinha do lado dele um Deus que fez todos os milagres e maravilhas que o nosso Criador fez. Então, ele era temido. Quando retornam, então, esses espiões, eles apresentam para Moisés
as seguintes falas. Primeiro, realmente, lá é a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Mas, o que significa este mas? Mas lá existem povos muito poderosos. Mas lá existem gigantes. Mas lá existem cidades fortificadas. Mas lá existem o povo amalequita. Bom, destes 12 espiões, um deles, Caleb, e o outro, Josué, traziam com eles um grande cacho de uva, com uvas, né? Se dizem as lendas, né? Os sábios, que as uvas eram gigantescas e que tudo que existia em Israel era realmente grande, era farto. O que Moisés tinha pedido que eles fizessem nesse levantamento? O levantamento era exatamente esse: quem eram os povos que habitavam aquela terra, como era aquela terra, quais eram os frutos daquela terra. E Moisés pergunta também se existia a árvore naquela terra. Quando Caleb e Josué vêm com este cacho gigante, eles mostram para eles que existe sim aquele fruto. Mas os outros 10 representantes, os outros 10 espiões, começaram a descrever essa situação de alarme, amedrontando absolutamente todas as pessoas. E as pessoas que contavam com aquela terra prometida, aquela terra que o Criador apresentou e que Moisés, como líder, iria levá-los, tudo acontece para que eles cheguem, né? Qual é o objetivo dessa peregrinação, dessa caminhada? É chegar nessa terra prometida, onde emana leite e mel. E então eles, inclusive, começam a chorar, ficam amedrontados, porque aquilo tudo estava aparecendo, saindo da boca daqueles 10 outros líderes como reclamações. Então, eles estão tirando a veracidade daquela palavra divina, colocando como que a palavra divina da terra prometida, a palavra da luz, não tem tanto poder e não tem tanta força. Tirando, então, a autoridade de Moisés, tirando a certeza da certeza do Criador e de Moisés como líder. E Caleb e Josué começam a ficar muito afetados, né, com tudo isso, e eles rasgam a sua roupa e falam: não, nós podemos nos erguer, nós acabamos de sair do Egito e nós podemos ser muito mais fortes do que eles. Nós podemos assumir essa terra. Nós podemos dominar essa terra prometida. Mas ninguém quer escutar. Ninguém. Eles estão muito assustados. E, inclusive, quando eles falam de Amaleque, a gente sabe que nenhuma palavra é dispensável. Nenhuma palavra é supérflua. Falar de Amaleque é falar sobre a dúvida. A gente já tem essa chave. Então, 2 emissários, 2 pessoas, tinham a certeza de que o povo de Israel, o povo hebreu, poderia dominar a Terra Santa. Os outros 10 chegaram, e eles não eram pessoas qualquer, hein? Vamos lembrar, eram os líderes, eram os chefes.
Vamos trazer para o nosso dia a dia para entender por que a gente está lendo essa história e o que ela representa para nós. Lembrando agora que nós estamos fazendo a leitura do 4º livro, em que fala sobre estar no deserto. Sabemos que estar no deserto é estar nesse lugar onde ele parece sem vida, onde parece que só existe o ar, que não há sustento, que é a nossa realidade física. E que durante todo este livro, cada uma dessas porções, ao ser lidas, vão estar trabalhando dentro de nós uma forma de fazer uma ligação entre essa realidade física do deserto, onde não existe a luz, por isso escuridão, a este local que seria contextualizado na Paraxá desta semana, essa terra prometida, que é esse local onde todos nós queremos ir. Então, nós estamos fazendo aqui agora uma ligação entre, podemos fazer uma ligação, aqui nós vamos ter as formas e as maneiras de trabalhar dentro de nós, dentro das nossas ações, forma de fazer a ligação entre esse físico e o metafísico, que é onde está a luz que nos sustenta, aqui no físico. Nós precisamos fazer esse canal, porque enquanto esse canal não existir, não existe comunicação. Nós estamos no mês de Gêmeos. Estamos nesse mês em que existe essa polaridade o tempo todo e a dualidade o tempo todo. Precisamos trabalhar essa comunicação entre essa polaridade. Precisamos entender que, uma vez que a gente assuma essa responsabilidade, nós conseguimos ser aquelas estrelas que, no deserto, na escuridão, brilham e iluminam. No deserto, à noite, não é necessário, quando a gente tem um céu estrelado, nem é necessário acender uma lanterna, a gente consegue caminhar. Mas quando não existe a estrela, a escuridão é tanta, a escuridão é tremenda. A gente fica absolutamente desorientado. Então, nós precisamos da luz. Estes 10 emissários, então, trazendo para o nosso de forma prática, eles mostram para nós uma forma de pensar no nosso dia a dia tão presente, muito presente. Porque nós achamos que nós fazemos as nossas decisões de forma muito racional. A gente se considera pessoas racionais o tempo todo. Mas esse processo de decisão, decisões muito práticas e óbvias, do tipo a casa que eu vou comprar, ou uma roupa que eu vou comprar, uma comida que eu vou comprar, um carro que eu vou comprar. Cada um pode, dentro de si, refletir como cada uma dessas decisões passa, até que elas realmente seja efetiva, por vários níveis dentro de nós, até chegar num resultado que ele não é lógico. Ele passou sobre várias camadas de emoções, e até chegar a esse resultado final, se a gente refletir, o resultado final é muito mais a emoção e a lógica que parece ser a que conduziu tudo, ela é tão pequena no fim que parece até que ela não existe. Porque se fosse só pela lógica e pela racionalidade, nós não estaríamos fazendo a quantidade de coisas que nós fazemos de forma incorreta e se arrependendo depois de 10, 15 minutos que elas aconteceram. O tempo não se apresentaria e dali a 6 meses, 1 ano, nós iríamos pensar, puxa, mas o que eu pensei naquele momento quando eu decidi que eu ia fazer
tal coisa e decidi que eu ia seguir tal caminho. Todos nós passamos por isso o tempo todo. E o que acontece? O que nós temos que estar atentos? Sabendo que é uma ilusão achar que nós decidimos pela racionalidade. Porque nós não agimos pela racionalidade. A própria ilusão é achar que nós agimos pela racionalidade. Enquanto a gente não entender que as nossas ações não são efetivamente racionais e são, a maior parte, emocionais, a gente está indo pelo caminho errado. A gente tem que entender que as nossas decisões são baseadas nas emoções. Aí a gente consegue conduzir melhor e entender, para conseguir se posicionar. Sem entender isso, nós ficamos absolutamente vulneráveis. Nós ficamos absolutamente abertos a nos enganar sobre as nossas verdades. Porque nós vamos estar o tempo todo criando falsas verdades e achando que elas vão ser as verdades absolutas, quando elas estão impregnadas de emoções, e nós vamos continuar nos enganando e caindo e levantando e caindo e levantando. Então, essa é a primeira chave dessa história. Essas pessoas, esses líderes, eles eram muito inteligentes, eles eram sábios, mas por algum motivo, eles hoje nos representam. Eu não estou falando que uma pessoa inteligente não erra. Eu não estou dizendo que uma pessoa sábia não erra. O que essa história está mostrando para nós? Que até o mais sábio erra, que até o mais inteligente cai. E esses somos nós. Só que a gente precisa estar vendo tudo isso, ter consciência disso, para entender a necessidade de tomar certas precauções dentro do nosso dia a dia para a gente não cair nessa polaridade da ilusão. O outro ponto, que também é muito normal para nós. Muitas vezes nós, dentro de uma discussão, quando a gente coloca a emoção dentro dessa discussão, e agora nesse mês a discussão, a polarização acontece e a gente entra nessa emoção sem que a gente perceba, porque afinal de contas essa emoção é a quem está dando a ordem da conduta que nós fazemos, apesar da gente achar que é racionalidade, mas não é. Muitas vezes a gente está na emoção e cegos por essa emoção, nós nem vemos o que o outro está falando. Nós nem escutamos o que o outro está falando. E aí também nós somos cegados com isso. E a gente cai de novo. Porque Caleb e Josué, naquele momento, eles foram quase apedrejados. Eles estavam falando para o povo, estavam lembrando a todos. Gente, a gente viu Deus ontem. E Deus disse para nós que existe uma terra prometida, que emana leite e mel. É para ter dúvida? E todos caíram na história dos outros 10 emissários. Fake news já existia já naquela época. O fake news, a gente já caía nela já naquela época. Mas a culpa é de quem? É de nós mesmos, porque a gente se deixa levar emocionalmente achando que está sendo racional. Por que a gente faz esses encontros semanais? Porque aqui nós temos a oportunidade de fazer certas reflexões dentro dessa sabedoria da Cabala que nos coloca dentro desse planejamento divino, entendendo que por trás de cada uma dessas palavras existem segredos que não são segredos só para os sábios, são segredos que são reflexões para cada um de nós, tão simples, mas que a gente precisa dessa linguagem dos sábios para conseguir abrir e fazer esse switch do botão. Porque essa ligação do físico com o metafísico
né? Essa ligação, essa dualidade que pode existir entre a luz e a escuridão, esse link, é só girar o botão. Porque na hora que a nossa consciência começa a fazer essas reflexões, automaticamente nós estamos girando o botão. Porque eles alertaram aquelas pessoas. Gente, nós estamos aqui no deserto há 3 dias da Terra Prometida. Sim, vão existir desafios, mas a gente era escravo ontem. E agora nós somos esse povo que conseguiu lutar e vencer o faraó. Nós abrimos o Mar Vermelho, o Mar dos Juncos. Nós podemos ser vencedores. Nós podemos participar deste processo.